Glória a Deus, graça e paz, mais uma semana, mais um domingo feliz. Não sei quando você vai ouvir, vai ver essa palavra, mas eu queria te dizer que é muito bom estar aqui. Tem sido muito alegre, muito bom para mim. Tem feito muito bem para mim, de verdade tem feito muito bem para mim. Eu tenho realmente experimentado isso. E nós temos um propósito que se nós falarmos para uma pessoa que nós falarmos, já seria o suficiente. Eu quero te agradecer porque você está conosco. Se você puder mandar para alguém, para uma pessoa que você enviar, já será maravilhoso, de verdade. O tema que eu escolhi nessa manhã é que nós precisamos ter. E o tema é o seguinte: tenha sempre uma boa dose de humor. Tenha sempre uma boa dose de humor. Esse é o texto, né? O título. Se nós daríamos um título para a palavra de hoje, seria isso: tenha sempre uma boa dose de humor. E para mim, Marildo, um dos critérios, se eu fosse contratar ou conversar, ou chamar alguém, fazer um relacionamento, ter um relacionamento, negócio, amizade, liderança, para mim, uma das coisas que eu analiso nas pessoas é o senso de humor, a alegria, sabe, de estar ali, de como você se mostra através da sua fisiologia, da sua fisionomia. A palavra de Deus vai lá dizer em Provérbios capítulo 15, versículo 13, o coração contente alegra o rosto. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Para mim isso é muito interessante, independente das situações, das circunstâncias, e muitas pessoas, e hoje nós sofremos ataques de todos os lados, as pessoas estão atacando às outras, né? E isso tem abatido a fisionomia. Salomão vai dizer o seguinte, lá em Eclesiastes 3:4, que há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tudo tem um tempo, há um tempo, né? Mas tem pessoas, ou a gente conhece pessoas, e eu conheço pessoas, você também, que vive numa tristeza. O jeito de se comportar é triste, né? Mas há um tempo, não é todos os dias, não é toda hora, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é todo momento que a gente tem que estar triste. As notícias, as mortes, o que está acontecendo no nosso país ou no mundo, aliás, nunca nós experimentamos. Eu tenho 58 anos, eu nunca vi isso, nunca vi de perto isso, né? E a minha pergunta para você é o seguinte: como você deixa suas marcas nas pessoas, apesar dessas pressões, de tudo que está acontecendo no dia a dia? Você deixa uma expressão de senso de humor? Você tem demonstra um pouquinho de senso de humor? Para mim, senso de humor é a capacidade de perceber, de apreciar ou expressar o que é engraçado, interessante ou absurdo. Senso de humor é a capacidade de você se expressar naquilo que é engraçado, naquilo que é interessante, ou naquilo até que é um absurdo. E uma das coisas que eu fico vendo também, senso de humor não é uma brincadeira, uma constante brincadeira. Levar tudo na brincadeira não tem nada a ver com senso de humor. Aquelas hilaridades superficiais que a gente vê nas pessoas, de gargalhadas, de tapas nas costas, não é senso de humor. Muitas vezes a pessoa está fugindo, é uma fuga até, sabe, querido? Hoje eu não trouxe um texto, mas eu queria, no decorrer dessa palavra, era um motivo, na verdade, uma das coisas que eu sempre vejo nas pessoas. Eu tirei desse livro aqui, ó, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. 37 qualidades de um líder que ninguém esquece, é do pastor José Gonçalves. Aqui é muito interessante, eu tinha lido em 2018, e eu peguei esse livro, peguei um dos pontos, que é o bom humor. Uma das qualidades da pessoa que ele acha da liderança é sobre você ter o senso de humor, o bom humor. Eu peguei aqui, não coloquei para a liderança, mas eu coloquei para o nosso dia a dia, como nós nos comportamos no dia a dia, no trabalho, em casa, com um amigo, com a mãe, com os filhos, né? Com o parente. Ou eu, Marildo, aqui, eu sofro um pouquinho porque o pessoal fala que tem essa cara de bravo, né? Uma vez nós viajamos para Dourados, nós líderes da igreja, nós locamos uma van e fomos acho que em 10 pessoas. Chegamos na casa de um pastor
e ele é super bem-humorado, bacana pra caramba, e ele foi dando uma característica de cada um. Chegou na minha vez, ele falou pra mim, você é sisudo. E aquilo me incomodou, eu falei, logo eu, sisudo essa cara fechada, eu pago esse preço. As pessoas não sabem que eu tenho um senso de humor elevado até, um bom senso de humor. Mas a minha fisionomia, o jeito que eu falo aqui, a Neuzinha pega no meu amor, alegra o coração, fala mais alegre, mas eu estou tão compenetrado aqui. Mas dentro do meu coração há um senso de humor, há algo de humor, de leve, que eu carrego comigo. Eu penso assim, nós podemos até dizer, afirmar, com certeza eu penso isso, de verdade, que o senso de humor genuíno é como uma alegria, que é profunda, como Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5. Uma alegria profunda, quando escreve ali a lista da virtude do Espírito. Eu já sempre digo isso, se nós fôssemos chamados pelo fruto do Espírito, qual seria o nosso fruto, qual seria o nosso nome? Alegria, fé, amor. Como você seria chamado se o seu nome fosse um dos frutos do Espírito? Alegria? Eu sempre gosto de fazer essa comparação. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, Paulo vai dizer o seguinte, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Outro dia, conversando com uma amiga nossa, ela falou assim, uma das coisas que eu preciso aprender é ter domínio próprio. Eu não tenho. Ela fala de pronto. É nesse sentido que eu digo que a alegria ou o senso do humor, ela é como um fruto do Espírito, ela está dentro da gente. E se não tem, é algo que nós precisamos melhorar, tratar, falar com alguém, pedir ajuda. Qual que é a diferença para você entre ser alegre e ser feliz? Alegria e felicidade. Você já parou para pensar nisso? Qual que é a diferença para você entre ser feliz e ser alegre? E eu escrevi aqui, a felicidade é um sentimento que depende das circunstâncias, enquanto que a alegria é um sentimento que independe das circunstâncias. Uma vez eu cheguei num culto, um pastor perguntou, quem está feliz aqui? E todo mundo levanta a mão. Ele falou, irmãos, e aquilo ali eu aprendi há muitos anos. Não é estar feliz, porque estar é um estado passageiro. É quem é feliz. Então ninguém era para ter levantado a mão. Quem é feliz e ser feliz é estar aqui dentro, independente das situações, das circunstâncias. Ser feliz independe a alegria independe das circunstâncias. Um filósofo, alguém já disse o seguinte, que felicidade é aquele pequeno instante da vida. É aquele pequeno instante da vida que você gostaria de repetir. Aquele segundinho que você não gostaria que acabasse. E de verdade, tem sido assim para você? Você já parou para pensar um dia, já aconteceu isso comigo, eu vou na casa de alguém, agora já aconteceu na pandemia, você vai na casa de alguém e tipo assim, você programa para ficar 1 hora, quando você viu, você já ficou 4, 5 horas e não quer ir embora. Isso é felicidade, isso é felicidade. É aquele momento, a pessoa fala assim, nossa, já vai? Não, mas já estou aqui há 4, 5 horas. Aquele encontro de pessoas, aquele encontro de amigos, é aquele instante que é chamado de felicidade, que você gostaria de repetir. Outro dia esteve aqui na nossa casa e foi muito gostoso. No dia da live, amigos que a gente não estava mais juntos há mais de anos. E foi tão gostoso, me senti feliz como eu nunca tinha sentido há muito tempo, de poder compartilhar o bom humor, as brincadeiras. Eu estou muito com saudade disso, por isso que eu falei sobre isso. Sabe, quando você não quer deixar a pessoa ir embora, é porque aquele momento é um momento de alegria. E para mim, esses momentos de estar com pessoa, de estar com gente, eu preciso ir embora. Ontem meu irmão estava aqui, ele chegou não sei que horas, fui atrás dele até no carro, fui no portão, fui na rua, estava lá na porta do carro dele, ele não deixava ele ir embora, porque era um momento que a gente precisava estar junto. Isso é felicidade, isso é felicidade. E para mim, uma vez eu já preguei sobre isso, felicidade é quando eu lembro de Paulo e Silas. Eles foram presos injustamente, porque estavam anunciando o Evangelho do Reino, falando de Jesus, o libertador, falando do Messias, o remidor, o que trazia salvação. Aí os fariseus, os doutores da lei, se incomodaram de alguém vir falar de Jesus. Fizeram o seguinte, colocaram ele numa cadeia, numa cela, numa solitária, amarrado pelos pés. Está lá em Atos 16. Sabe o que eles faziam? Atos 16, 25.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Nós vivemos um momento tão difícil. Está até chato já só falar sobre isso, de verdade. Mas é a nossa realidade, é o nosso contexto no mundo inteiro. E como nós podemos estar felizes, né? Como a gente pode estar feliz sabendo que nossos amigos, parentes, sobrinhos estão nos deixando, né? Deixando saudade. Mas Paulo e Silas estavam sendo açoitados, apanhavam, né? Levavam tapas no rosto. E eles falavam o seguinte, eles cantavam e oravam a Deus, e os outros presos ouviam. Eu saí agora aqui um pouquinho da nossa casa, aqui, fui ali fora, e como estava bonito ouvir de fora esse louvor. Vocês não imaginam, talvez aí não chega a intensidade, ou a paixão, ou o amor, ou a alegria que nós estamos fazendo isso aqui. Talvez nós não conseguimos passar através do Facebook, através do Instagram. Mas eu saí aqui um pouquinho fora da casa. Estava lindo de ouvir. Por quê? Porque isso é feito com alegria, não é algo mecânico que nós ensaiamos, que nós queremos fazer, não, é gratidão, amor, alegria no coração, de poder retribuir pelo menos um pouquinho ao Senhor. E tocar numa vida que seja, através que nós sejamos instrumento. Eu, Paulo, a Nilzinha, somos apenas instrumento, um canal aqui, para abençoar uma pessoa que seja. Uma pessoa que sentir no coração a alegria, o bom humor, ou precisar tratar isso na vida, né? Já seria maravilhoso para nós. Eu tenho de verdade que nesse tempo é um baita desafio para nós. E não importa as circunstâncias, é isso que eu queria deixar aqui, não importa as situações, nós vamos ter que pegar uma força que está dentro de nós, para louvarmos, para adorarmos, para cantarmos, para pregarmos, para falarmos de Deus. Porque sabe, você está inspirando, encorajando outra pessoa, ajudando outra pessoa. Muitas vezes nós achamos que nós estamos pior, mas tem gente pior. E é a possibilidade de você levar essa palavra, uma alegria, a sua fisionomia, ter um pouco de humor, de alegria para as pessoas. Eu tenho pensado nisso. Não importa a circunstância, devemos louvar a Deus, porque estamos inspirando, encorajando outras pessoas. Sabe, Jesus, numa passagem em Mateus, ele fala da doença de sempre estarmos, sempre estarmos insatisfeitos, sabe? E do mau humor crônico. Tem pessoas que têm esse mau humor crônico. Tem pessoas que não conseguem ver graça em nada. Só vê o lado ruim. E posam de santos. E quando essas pessoas são líderes, tem necessidade de mostrar isso, sabe? As palavras são meticulosamente ensaiadas. Tem um evangeliquez, principalmente evangélico, tem um dialeto próprio para provar que é crente. Precisa ter aquele dialeto, né, de crente todos os dias. Não tem um diálogo normal, ainda mais quando a pessoa é líder. Jesus condena pessoas que sempre adotam um comportamento do contra. Sabe, está lá em Mateus capítulo, eu notei aqui, Mateus capítulo 11, 16 e 19. Jesus repreende, fala assim, quem é capaz de ouvir com atenção? Está em Mateus 11, 16 e 19. Olha o que Jesus fala. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Ao que posso comparar esta geração, ela sempre parece como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flautas e vocês não dançam. Tocamos flautas e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público e vocês disseram, está possuído por demônios. Cara, é muito isso mesmo. É muito isso mesmo. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe. Sabe o que vocês chamam ele? De comilão e beberrão. Amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Sabe, as pessoas eram sempre céticas. Sempre... Sabe o que é isso? Para mim, a pessoa é cínica. Jesus estava falando que tem pessoas que só veem o lado ruim. É um mau humor crônico, uma doença, quase que uma doença. De ver só o lado ruim. E Jesus desafiava aquela maneira confortável, né, dos fariseus,
de criticar, de ficar vendo esse lado. Olha, nós tocamos flauta para vocês, vocês não dançaram. Quando a gente está chorando, vocês não lamentam. O que vocês querem? O que vocês querem? Jesus confrontou isso, porque tem pessoas que é assim. Quando você está rindo, ela está... não achei graça nenhuma, não viu graça nenhuma. Quando você está chorando, ela começa a rir. É do contra, né? Tem pessoas que talvez você conheça, que é só do contra. Jesus seria capaz de sorrir diante de um fato engraçado com seus discípulos. Você acha que Jesus sorria? A impressão que nós temos, de verdade, que Jesus é aquele senhor de barba, sério, sabe, focado na missão, e que não tinha um tempo de comunhão, não tinha um tempo de banquete, não tinha um tempo de almoçar, não tinha um tempo de brincar, de contar uma anedota, contar algo engraçado do que eles passaram. A religião fez isso conosco, sabe? Aquele comportamento da roupa, do jeito de andar, de ser, de falar. A religião meio que roubou a nossa essência. E Jesus, você acha que Jesus tinha bom humor? Se a nossa, que nem eu disse no começo, a nossa expressão facial diz muito do que nós somos, como seria Jesus no cotidiano? Eu fico pensando, como seria Jesus no cotidiano? Aquela multidão, aqueles discípulos andando com ele. Vamos comer, ele teve fome, ele teve sede, ele tinha que tomar banho. Ele era uma pessoa 100% Deus e 100% ser humano. O tema dessa palavra que você chegou agora, nós estamos falando sobre é bom ter uma certa dose, ou ter sempre uma dose de bom humor. Você que chegou agora. É algo que eu gosto de falar que, sabe, eu não sei pregar, eu não sei falar para algo que você vai para casa, pesquisar livros, manuais bíblicos para entender. Eu quero dar uma palavra, eu sempre quis isso, quero dar uma palavra e ela tem que surgir efeito agora, na hora que eu estou falando. É assim que eu aprendo. Quando alguém me dá uma palavra que ela vira chave para mim, eu aprendo. Quando aquele pastor falou assim, você é sisudo, eu falei, nossa, caiu a ficha. Nunca ninguém tinha me dito que eu tinha essa cara de bravo, apesar que a Neuzinha já falava. Então tem coisas que você tem que mudar na hora, né? Não podemos esquecer que Jesus, sabe, era 100% homem, 100% Deus. Quando Jesus começou o seu ministério, publicamente, na verdade, eu lembro, eu sempre digo isso, e de verdade, eu penso isso. Quando Jesus começou o seu ministério, ele diz, não foi para isso que eu vim, foi naquele casamento, lá em Caná da Galileia, quando faltou vinho, que a mãe dele chega e fala, acabou o vinho, e o vinho é sinônimo de alegria. E o ministério do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava naquele casamento e começou o ministério dele, ele não estava no funeral, ele não estava na sinagoga, ele não estava numa igreja, ele não estava, sabe, estava numa atmosfera de alegria. Casamento é uma atmosfera de alegria. É ali que Jesus começou o seu ministério. E quando eu vou contratar um funcionário, vou falar com alguém, para mim depende da função que ele vai exercer, sabe? No trato com as pessoas, ela tem que ter um senso de humor. E a gente pensa que Jesus, ele estava numa festa de casamento. Eu já fui em várias festas de casamento. Não é um lugar de tristeza, é um lugar de festa, de alegria, de dança. De dança. Falar em dança aqui é perigoso, mas é de dança. Gente, eu fui no casamento, nós fomos no casamento do árabe, homem dançando com homem. E é cultura nos orientais. Homem dançando com homem, aquele monte, 20 homens dançando. Todo mundo parou para assistir, porque era casamento, era lugar de festa, aquela coreografia linda que eles faziam. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Um missionário americano, Bernard Johnson, que dedicou sua vida fazendo cruzadas pelo Brasil, cruzadas evangelísticas pelo Brasil, e o mundo diz que Deus tem um senso de humor tremendo. Eu achei muito massa, por isso que eu escrevi aqui. Olha para o tamanho do pescoço da girafa. Eu nunca tinha parado para pensar isso. O senso de humor de Deus. E eu escrevi aqui. Olha para o pescoço da girafa. Olha para aquele chifre na ponta do nariz do rinoceronte. Ele diz, só um Deus que sabe sorrir poderia fazer tudo isso. Não é verdade? A girafa é desengonçada, aquele pescoção grande. Só um Deus que entende de senso de humor. Eu escrevi aqui quatro itens
que nos beneficiam de ter um senso de humor. 4 itens. Primeiro, manter o senso de humor ajuda a conviver com pressões do dia a dia. Manter o senso de humor nos ajuda a aguentar as pressões do dia a dia. Tem pessoas tão sérias que parece que não têm vida, calor, alegria. São pessoas que não descontraem, não sabem o que é confraternização. Provérbios 15:15 diz: para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é banquete contínuo. Olha que lindo, Salomão falando isso. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Sabe, o relógio não anda. As pessoas têm prazer tem alegria de ser chato, né? O coração alegre, a vida é um banquete contínuo. O senso de humor, 2, o senso de humor contribui para que vejamos as coisas em perspectivas e nos impede de fazer tempestade em copo d'água. O senso de humor contribui para que vejamos as coisas em perspectiva. Sabe? O senso de humor, 3, o senso de humor é imprescindível, lubrificante social. O riso compartilhado cria um vínculo de amizade. Como nós estamos precisando. Como nós estamos precisando. E o riso é a menor distância entre duas pessoas. É verdade. Eu trabalho aqui num quiosque do Compra, aqui pertinho de casa. E quando um cliente vem e dá um sorriso para você, porque está esperando do vendedor que dá um sorriso, mas quando o cliente dá um sorriso, olá, bom dia, e mostra um sorriso, eu fico feliz. O meu dia muda. O riso é a menor distância entre duas pessoas. Há uma conexão na hora. Os bem-humorados gozam de uma vida salutar. Nosso corpo vive intensas modificações apenas com a boa risada. É verdade, quando aqueles amigos saíram daqui de casa quase 10 horas da noite, e há muito tempo que a gente não ria tanto, sabe? Eu acho que eu fiquei tão feliz, parecia que eu tinha ganhado um presente, um carro, sei lá, uma casa. É algo que mexe com toda a nossa estrutura, a nossa fisiologia. É algo que dá para mudar hoje, agora, já. Mais senso de humor, mais humor. Como você reage às situações mais diversas da vida? Como você reage? Como tem sido sua resposta na hora da provocação? Né? Pisou no meu calo, levou. Eu sou boa até pisar no meu calo. Com a mulher, com o marido, com o filho, né? Como que você reage? Com os discípulos, no trânsito, na igreja? Como você chega em casa depois de um dia de serviço? Como que eu chego em casa? Como você chega em casa? Né? A nossa expressão facial é o espelho da nossa alma. Toda pessoa irritada, ela é tóxica. Hoje não é uma pregação, parece que é uma aula, né? Mas é algo para nós mudarmos como ser humano. Você que está assistindo hoje, é algo que precisa mudar. Se você é bem-humorado, continue. Não queira se comparar, né? Muitas vezes a gente quer comparar, ó, o cara bem sério, a gente quer ser igual. Tem uma frase que eu escrevi aqui: viver amargurado é beber o próprio veneno. E eu queria deixar com vocês algo, para nós orarmos realmente, orarmos para que possamos carregar em nosso interior um banquete contínuo. Esse é o meu sonho, vai passar tudo isso. E a nossa alegria vai ser restaurada, o nosso sorriso vai ser restaurado, a nossa comunhão com outras pessoas vai ser restaurada. Amém. Daqueles que nunca têm fim, sabe? Um banquete contínuo daqueles que nunca têm fim, porque a verdadeira alegria independe das circunstâncias. Eu sempre penso assim, que nós devemos conservar em nossas mentes as palavras do profeta Abacuque. É algo que nós estávamos cantando aqui hoje de manhã. Cadê ele? Sumiu daqui. Não sumiu não, está aqui. Vou sentar de novo. Sabe o que o profeta fala? Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Depois que Abacuque viu tudo aquilo, ele chegou a essa conclusão. Há uma mudança de vida nele, há uma conversão ao nosso Deus, há uma conversão às coisas que Deus pode mudar em nós. Mesmo quando tudo falta, que a geladeira está igual coco, né? Só branco. E água. Contudo, eu me alegrarei no Senhor. Não é fácil, mas é um desafio para nós começarmos agora. Hoje, nesse domingo 11 de julho de 2021. Eu quero que o Senhor te abençoe. Que essa palavra, que você mantenha-se sempre uma dose boa de bom humor. Independente da situação. Se vendeu bem ou não vendeu bem. Se foi ruim ou foi bom.
Tá legal, meus queridos? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar conosco, que Deus te abençoe, que tenha uma semana de provisão financeira, que Deus te dê uma saúde, mais saúde, que Deus te dê comunhão, que te dê os amigos de volta, aquele abraço que nós precisamos, que Ele leve amigo na sua casa para trazer alegria, que você vai na casa de uma pessoa e leve a alegria, leve o bom humor, leve o amor de Deus, o humor de Deus, o humor de Jesus Cristo, e que você não seja contra, que você não seja do contra, que você não tenha essa doença crônica do mau humor. E eu, em nome de Jesus, eu declaro isso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, Deus abençoe. Quinta-feira nós temos uma live aqui, 20 horas e 15 minutos. Essa live fica disponível, né? E outra coisa, essa gravação, essa live fica disponível no IGTV, falo IGVT, IGVT é uma marca, IGTV, tá legal, queridos? Manda para alguém, para uma pessoa, manda para alguém, tá legal? Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te abençoo, amém? Fica com Deus.